começar pela pergunta que não me fez. Eu não disse que não terá aeroporto. Eu disse que, dizendo a verdade às pessoas, não é possível pensarmos em infraestruturas novas num horizonte curto. Não é? Precisamente porque se disse há que priorizar. Investimentos em aeroportos têm sido mais feitos através das receitas da própria ASA. Quase todos estão nos livros da ASA. Disse que os custos do estudo são elevados e muitas vezes entre garantir mais um barco para melhorar as ligações do Santo Antão e gastar aquele dinheiro num estudo que não sabemos se nos vai dizer que o aeroporto é viável ou não, então temos que priorizar. É essa priorização que afinal estão a pedir. É isso que é governar. Não é fácil, é priorizar o tempo todo. A TSB tem contas, as contas não são boas. Aliás, toda a gente sabe que as contas da TSB não são boas. Não sei porque que não as publicam, mas têm contas e essas contas são aprovadas, agora vão ser, por exemplo, escalpelizadas pelo grupo de ajuda orçamental, que vem com os especialistas todos as 2 vezes por ano e vem ver essas contas todas. O governo publica também aquilo que chamamos do relatório das contas da dívida contingente. E nesse relatório da dívida contingente vem também as contas de todas as empresas públicas e participadas maioritárias pelo Estado, mas é fácil chegar às contas da TSB. As contas das empresas têm que ser públicas, não sei qual é o problema. Entretanto, disse que se demora tanto. E sabe que é muito difícil libertar-se das chamadas flag carriers, não é? Está a acompanhar aqui em Portugal a dificuldade que é privatizar a TAP, não é? As legacy, essas chamadas companhias legacy, elas juntam tantos privilégios, depois um emaranhado de problemas e de custos e depois os Estados têm dificuldade em libertar dessas legacies. Mas eu penso que neste momento, como no mundo já se afirmou modelos novos, os low cost começaram, quando iniciaram as low cost, as pessoas tinham medo, achavam que não iam aguentar pelas cadelas e que ia ser muito complicado, mas as próprias low cost neste momento há muitas que já não são exatamente low cost, já se situaram ali entre as low cost e as regular carriers e vão buscar também as boas práticas das companhias charters e estão a conseguir ser companhias muito sólidas, com muita regularidade. Isso está a animar os governos a retirar-se efetivamente desse negócio, que é um negócio que exige um nível de eficiência tal, não é? E de todas as áreas que eu aqui falei, é aquela que eu estou mais à vontade. Portanto, exige um nível de eficiência tal que, de facto, tem que ser gerido por profissionais altamente especializados e é preferível que estejam, de facto, nas mãos privadas. A não ser lá onde os Estados, como Singapura, por exemplo, são administrações que têm uma cultura de gestão eficiente que ultrapassa até o próprio setor privado. Mas já começamos, como eu pude mostrar aqui, nós já fizemos uma primeira fase, já separamos a atividade do handling. Quer saber que tem vários negócios, manutenção, handling, transportes interiores, transportes internacionais. Já separamos o handling, já criamos uma nova companhia, a Cabo Verde Handling, e vamos privatizar essa empresa ainda no decurso do próximo ano. Para ser eficiente, porque handling é fundamental para os aeroportos. Sem uma boa empresa de handling não há aeroportos eficientes. E para competirmos, nós temos que ter aeroportos eficientes. Estamos neste momento a avançar com a separação também do doméstico, para termos uma companhia que cuida apenas dos transportes interilhas e faça uma gestão de uma frota eficiente para transportes interilhas. Por exemplo, é muito interessante nós andarmos de Boeing interilhas, mas eu cada vez que eu entro num Boeing para fazer um voo de Salto a São Vicente ou de Salto à Praia, eu vou doente porque eu sei que o Boeing não foi feito para fazer pequenas distâncias e um voo interilhas feito com o Boeing é o custo que nós vamos ter que pagar nas passagens dos 10 voos seguintes. Portanto, é algo que estamos ali numa luta com a TSB, recupera a sua frota, mas vamos fazer essa separação. Porque se eu posso utilizar essa imagem feia, às vezes uma empresa torna-se um problema tão grande. É como se o câncer fosse tão grande, tomasse parte do corpo, que fica difícil aos próprios médicos dizer, mas por onde é que eu vou começar? Então, se pudermos pegar ali do tumor maligno e dividirmos em parte, e atacarmos por parte, e é isso que estamos a fazer, porque também é tendência global. Não é? Estão, efetivamente, cada um concentra-se no negócio core. E o negócio de transporte de pequenas distâncias interilhas é muito diferente do negócio internacional e global dos transportes internacionais. Então, nessa linha que nós estamos a trabalhar, com o objetivo de reestruturar a empresa e
fácil aparecer privados interessados. Portanto, já há privados interessados no EMA, já há privados interessados no Interilhas e já há privados interessados no Internacional, desde que o Cabo Verde desenvolva também uma estratégia de criação de duty free zones. E é o que nós estamos a pensar, a começar pelo aeroporto do Sal e paulatinamente para aqueles aeroportos que forem sendo modernizados e tenham condições para isso. Em Napor, o processo já está bastante avançado, portanto já temos todo o quadro legal pronto, os instrumentos estão já concluídos e iniciamos um processo de negociação com um grupo internacional que pretende cumprir aquilo que Cabo Verde quer para os portos de Cabo Verde, transformar os portos em hubs, em plataformas de distribuição de mercadorias, e para isso nós não queremos só alguém que saiba gerir portos. Nós precisamos de um parceiro que saiba gerir portos, que tenha participação nas empresas das shipping lines e que seja capaz de trazer as operadoras de shipping para Cabo Verde, mas essencialmente também que tenha capacidade de carga, gera mercadorias, está na indústria e pode fazer de Cabo Verde de facto um entreposto. Essa negociação direta só é feita com esse objetivo. Deve decorrer até dezembro. Se até dezembro nós não chegarmos aos entendimentos sobre aquilo que Cabo Verde quer, vamos abrir um processo de concurso internacional e nisso estamos a ser apoiados pelo BAD, pelo Banco Mundial e por países também amigos que já fizeram esse percurso e que estão a disponibilizar-nos toda a assistência técnica. Justiça, débil e segurança não temos tido nenhum impacto ainda a nível dos investimentos. E, infelizmente, não há muitos sistemas judiciais eficientes no mundo. Os anglófonos funcionam um pouquinho melhor, a morosidade é um problema grave do sistema de justiça. Nós não gostamos do nosso, eu pessoalmente não gosto como cidadã, eu acho que a maior parte das pessoas não gostam. Fez-se uma reforma muito grande no sentido de dar autonomia aos Conselhos Superiores da Magistratura, que está a ter um efeito contrário, infelizmente. Portanto, só falam de meios. Eu acho que os juízes têm que fazer com os meios que têm aquilo que os médicos estão a fazer, os enfermeiros estão a fazer nos hospitais, aquilo que os professores estão a fazer nas escolas, pelo menos têm que utilizar os meios que têm, não têm tão parcos meios como dizem, têm que ter um maior compromisso com a sociedade e têm que compreender também que na sociedade há um pouco mais do que direito e que o direito tem que poder, de facto, traduzir todos os problemas sociais e económicos e tem que contribuir para isso. Eu espero que nós possamos abrir um diálogo e uma discussão verdadeiramente democrática em Cabo Verde sobre o sistema de justiça e que ninguém se sinta atacado porque o cidadão disse o que pensa sobre o sistema de justiça e temos que poder fazer esse caminho. É um setor em que todas as decisões são tomadas por 2/3, então tem que exigir consenso. Para que haja consenso tem que haver muita discussão. Nós temos que saber sobre o que é que nós estamos a decidir e quais são os resultados que nós vamos ter. De segurança temos problemas, sobretudo na cidade da Praia, muitas vezes fica a ideia que é o país inteiro, mas é sobretudo a cidade da Praia, são vários problemas acumulados, há também já problemas a surgir nas outras ilhas e a sociedade cabo-verdiana e as instituições têm que poder enfrentar, que resulta sobretudo famílias desestruturadas, problemas que se acumulam nos bairros, portanto, problemas de marginalidade que vão ganhando fogo e vão ganhando muitas vezes ousadia, porque sentem que há ali um desfazamento entre o sistema de segurança e o sistema judicial. Portanto, temos que ter leis suficientes, sistema suficientemente eficiente, mas temos que atacar também os problemas sociais. Eu estou convencida, passei alguns anos a trabalhar muito seriamente no Ministério do Desenvolvimento do Território, eu estou convencida que pagamos também uma fatura muito grande dos problemas urbanísticos que nós acumulamos em algumas cidades. Eu espero que a sociedade cabo-verdiana se desperte para isso, porque também nós estamos a pagar, é a minha opinião muito pessoal, e não estou a invejar mais ninguém, mas eu acho que houve um momento em que nós dissemos aos meninos para irem correr água. E nós dissemos para deixarmos os meninos correrem na Ribeira de ser maneira. E correram na Ribeira de ser maneira. Agora estamos a pagar a fatura. Às vezes as sociedades precisam passar por isso para poderem então recentrar e ver que há que balancear tudo, não é? Até direitos têm limite. Eu não posso ter só direitos, eu tenho que ter também deveres. E fizemos durante muitos anos um discurso só de direito. Então vamos ter que fazer para os cidadãos também um discurso de dever e as instituições terão que funcionar melhor. Mas digo que não há grandes impactos a nível de segurança porque, em regra, os investidores vêm do país onde os problemas de segurança são de longe maiores. E considero que Cabo Verde, apesar de alguma fragilidade em alguns setores, ainda é considerado um país seguro. Portanto, o balanço custo-benefício das infraestruturas feitas, portanto, a questão colocada pela Marisa.
Eu penso que globalmente, estamos a falar de 9 ilhas, então tudo o que fazemos muitas vezes na Ilha de Santiago não diz absolutamente nada. À primeira, não diz nada a quem vive na Barra, não é? Ou não representa absolutamente nada a quem vive em São Nicolau. À primeira, é assim que as pessoas tendem a perceber as coisas. E há que compreender também essa leitura que as pessoas fazem. Mas procurou-se um equilíbrio muito grande na distribuição das infraestruturas. Mas não percamos de vista que temos uma distribuição muito assimétrica da população. Muitas vezes, se olharmos para um gráfico, o que é que nós vamos ver? Muitos investimentos, por exemplo, em infraestruturas rodoviárias na Ilha de Santiago e um pequeno investimento, por exemplo, na Ilha de Sal. Mas na Ilha de Sal, se investirmos 1 milhão de pontos em infraestruturas rodoviárias, temos toda a ilha servida com uma rede de estradas fantástica. Em Santiago, muitas vezes 1 milhão de pontos é apenas para uma estrada. É apenas para, por exemplo, se tivermos que fazer a estrada, uma boa estrada para Pico-Leão, vai custar mais de 1 milhão de pontos. Não é? Então, é uma estrada a ser feita, mas enquanto toda aquela região não gerar recursos suficientes, vamos ter que fazer uma estrada com menos ambição, ir caminhando para a melhoria das condições de acessibilidade, mas um dia teremos que fazer uma estrada a esse nível. Portanto, há, de facto, aí esse desequilíbrio que resulta também dessa distribuição desigual da população pelas ilhas e das características diferentes das ilhas. O Porto do Maio é, e digo isto enquanto governante e enquanto cidadã, e eu me penitencio por enquanto governante não ter-me apercebido disso, mesmo não estando no Ministério das Infraestruturas, talvez devesse, não é? Mas eu, de facto, hoje digo que se há alguma coisa erramos em não ter feito já o novo Porto do Maio. E eu costumo dizer que o Maio sofre do problema daquele pontão que tem. Como o Maio tem um pontão que custou uma fortuna, toda a gente tem medo de mexer naquilo, acreditar que temos um porto. Não temos lá um porto. Aquilo serve muito bem para navios grandes. Agora, para navios de pilotagem, não serve. E onde está, de facto, edificado, transformar aquela zona numa zona portuária, teremos que investir rios de dinheiro. Se fosse só uma rampa, já estava. Creia-me. Eu tenho pedido aos senhores deputados do Maio, por favor, ajudem-nos a ajudar o Maio. Não vamos inquinar de novo este debate. O Maio precisa de um novo porto. Se fosse uma rampa, já estava feita. Não é possível colocar ali uma rampa. Uma rampa não vai mudar absolutamente nada. A maior parte das pessoas que falam do Porto do Maio nunca estiveram lá. Não têm ideia que é só um pontão. É um pontão empilhado sobre estacas. Não tem proteção nenhuma. Há barcos que se atiram para debaixo da ponte se forem lá. É por isso que a Face Férrea, por exemplo, não pode ir. Mas não uma rampa não resolvia o problema. Creia-me que se resolver já estava. E eu tenho ouvido opiniões técnicas. O grupo de ajuda orçamental. Vamos falar do grupo de ajuda orçamental. É um conjunto de pessoas que muitas vezes foi um pé pela primeira vez num país como Cabo Verde. E me dizem que fazer um novo Porto do Maio é um crime ambiental. Ora, eu penso que crime ambiental é o ponto onde está. Esta é a minha opinião, eu sou ministra do Ambiente. Está numa praia fantástica, das mais bonitas e das mais promissoras de Cabo Verde, numa zona de elevado valor marinho e de biodiversidade. Onde pretendemos construir o porto? É o sítio adequado para se construir o porto. Temos financiamento do BAR. O grupo de ajuda orçamental pediu mais um estudo. Disse, eu quero ver o estudo de viabilidade do Porto do Maio sem o desenvolvimento do turismo. Ou seja, se não projetarem 40 mil camas para o mar, justifica-se fazer o porto, achamos que não. Nós dissemos, mesmo que não nasça nem mais uma cama no Maio, a população do Maio precisa do porto. É esse tal investimento que o Estado tem que fazer, porque aquela infraestrutura que lá está não permite desencravar aquela ilha que está tão perto da ilha de Santiago e que pode desenvolver uma relação virtuosa com a ilha de Santiago igual à que Algarve tem com Lisboa ou que Porto Santo tem com Funchal, não é? Creia que nós estamos a falar de coisas sérias e nós estamos a estudar essas questões com muita atenção. Eu disse, está bem, vamos fazer o estudo. Já fizemos o estudo, sem as 40 mil camas, com a projeção de 6 mil camas. Mesmo assim, há rentabilidade mínima, que justifica a construção do porto. Mas o meu discurso com o GAU tem sido, com ou sem, o aeroporto do Sal, a Firo-Oceânica do Sal, o Porto do Grande São Vicente, o Porto da Praia, vão ter que render para pagarmos o Porto do Maio. Nós temos que fazer o Porto do Maio, porque aquela ilha tem um potencial enorme e que precisa ser desencravado. Mas em relação ao Maio também é preciso mudar o discurso. É preciso acabar com esse discurso de ilha isolada. Veja, o Maio não tinha, mudem o discurso, mudem para o bem da ilha. O Maio não tinha, no ano passado, ligações marítimas
em períodos mais de 15 em 15 dias. Chegava a passar um mês sem ligações. O Governo passou a pagar uma companhia para ligar a ilha 2 vezes por semana. Todas as quartas-feiras e todos os sábados há ligações em horas certas para o mar. Muitas ilhas ainda não têm isso. E é preciso dizer isso. É preciso que as pessoas saibam, ao invés de ouvirem toda a gente a dizer o mar está isolado, nós precisamos é dizer às pessoas, há uma ligação às quartas e há outra ligação, onde o barco vai sábado e regressa domingo. Se as pessoas souberem que há barco, vão, mas se as pessoas apenas ouvirem que a ilha está isolada e que é melhor não ir lá, porque indo lá não se consegue voltar, não vão. Houve uma pequena perturbação agora no verão, no mês passado, uma perturbação pontual, que a companhia foi resolvida, mas é uma linha contratualizada e todas as ilhas não têm. Transportes aéreos, também nós aumentamos de 2 ligações para 3,5. 3,5 porquê? Porque há um dia em que, é sexta-feira, o voo também que vem do Sal para no mar, traz passageiros, deixa no mar, segue para a praia e volta. E é uma linha experimental para ver se é possível aumentarmos isso. Idas para Boa Vista, paragem também no mar. Idas para o Sal, paragem também no mar. Mais uma vez, é um problema pontual. A TACV operava com 2 ATRs, teve um problema com um, e porque teve esse problema, teve que reduzir em todas as ilhas as frequências e reduzir também o mar. Mas vai repor, porque é uma luta que eu tenho feito e estamos a trabalhar nessa direção. Eu tenho algum gosto em discutir essa questão do mar, porque eu acho que também, na Ilha do Maio, há uma aposta em vender a ilha pela negativa. A ilha é extraordinariamente bela. A ilha tem mais potencial turístico do que Boa Vista. Quem não conhece a Ilha do Maio, na primeira oportunidade, tem de conhecer. E nós temos que, em primeiro lugar, passar uma mensagem positiva daquela ilha. E temos que convencer as pessoas que vale a pena ir ao Maio. É um voo de 12 minutos da praia para o Maio. São 12 minutos, não é? Portanto, vale a pena, mas é um voo caríssimo. O que é que eu tenho estado a pedir ao Sr. Presidente da Câmara e aos operadores económicos? Nós vamos fazer a nossa parte, mas façam também a vossa. Ora, nós passamos a pagar 2 ligações. O Estado é que paga 100% essas ligações. Qual era o nosso pedido aos operadores económicos e à Câmara Municipal de Lisboa? Desenvolvam eventos, inventem coisas para as pessoas virem ao Maio, para se poder aumentar a frequência. Porque se uma das ligações passar a ser comercialmente rentável, nós passamos a 3 e nós podemos passar a 4. Mas olha, de qualquer forma, a projeção é para, assim que as concessões entrarem em funcionamento, cada ilha ter no mínimo 4 ligações semanais. E o Maio vai passar a ter 4 ligações semanais. A reforma que nós estamos a fazer no setor aéreo também é para que cada ilha tenha no mínimo 4 ligações semanais via aérea. Está-se a trabalhar nesta direção. Mas a ilha não está isolada, como está a dizer, e não devem continuar a persistir neste erro. Pode-se ir ao Maio perfeitamente, de base da sexta-feira, regressar no domingo. Pode-se ir ao Maio perfeitamente numa sexta-feira e regressar na segunda de manhã. E é uma ilha agradável e vale a pena ir. É daquelas ilhas, é uma Ilha Brava, que eu insisto em que os seus próprios habitantes, os seus dirigentes, não promovam essas ilhas pela negativa. Há um esforço enorme de promover essas ilhas pela negativa e nós precisamos dar a volta a isto. A doutora Madalena fala-me da necessidade de divulgar os acordos, tem razão, nós podemos fazer melhor. Normalmente os protocolos são assinados entre os Ministérios das Relações Exteriores e temos que poder trabalhar melhor com as nossas embaixadas e as próprias agências também, um pouco mais na divulgação. Portanto, vamos fazer agora uma intervenção muito forte na reestruturação da AEP, que deve passar a ter sistemas de informação acessíveis e que permita ao marítimo, não onde estiver, poder tratar também das suas questões, da sua licença, da sua formação através de sistemas informáticos com menor custo. Estamos a investir na Escola do Mar, onde já neste momento o Banco Mundial já financiou a aquisição de novos simuladores, vamos instituir novos cursos, para ver também se nós suprimos as falhas de formação que os nossos marítimos têm. Neste momento as agências estão a queixar-se de línguas, cultura de segurança, competência emocional, também é considerado que sobretudo os mais novos estão a começar a ter déficit de competência emocional. Então vamos ter que poder investir nesses novos módulos para que os nossos marítimos sejam de facto exportáveis. O meu amigo ali perguntou se é possível colocar competências humanas nos outros países. É sim, em vários domínios, tecnologias, engenharia,
vejo o setor marítimo é daqueles com maior potencial. O marítimo de Cabo Verde é muito apreciado, é muito procurado e quanto mais e melhor formarmos os nossos marítimos, mais possibilidades teremos de os colocar no mercado internacional. Falou de empresas que podem contribuir um pouco mais para a diáspora, também estou de acordo. Nós podemos discutir mais em concreto em que domínios, mas já no domínio das telecomunicações, a nossa agência de regulação tem feito um trabalho extraordinário a nível da CPLP para tentarmos, por exemplo, ter uma tarifa única a nível do roaming. É daqueles domínios em que a CPLP tem que poder fazer algo. Então, se quisermos que os nossos cidadãos possam fazer negócios, possam fazer trocas culturais, possam se conhecer melhor, é fundamental que as comunicações entre os países de língua portuguesa sejam mais baratas. Então, já há um caminho a ser feito, espero que venha a resultar em tarifas bem mais baixas e bem mais competitivas para as comunicações internacionais, mas seguramente podemos fazer mais. Espero ter respondido ao essencial.